tidas ao longo do estágio que trazem uma imagem de criança como protagonista. Eu devo dizer que, porque não o disse antes, quando as estudantes escrevem sobre a sua imagem de criança após o estágio, elas escrevem-no com base na imagem que inicialmente tinham da criança. É-lhes devolvida a sua narrativa, aquela que foi escrita antes do estágio, elas têm acesso a essa narrativa e depois escrevem uma nova narrativa relativamente àquilo que é a sua imagem reconstruída ou não acerca da criança. Esta é uma narrativa depois do estágio. E o que é que esta aluna nos diz? Desde a última vez que escrevi sobre a minha imagem de criança, observei, refleti e repensei muito sobre esta imagem. Então, para mim, criança é um ser ativo, competente. A criança faz parte da ação educativa, participa dela, não como um ser passivo que apenas ouve, mas como sujeito. A criança é um ser capaz que não deve ser julgado como frágil, como eu julgava antes, portanto ela está a fazer uma reflexão acerca da sua imagem inicial, mas como construtora de conhecimento. A criança tem uma voz que deve ser escutada pela educadora, pois só assim ela poderá responder às necessidades, interesses e direitos da criança. E de criar oportunidades de aprendizagem. Vamos passar, por favor? Então, o que nós vamos tendo é, de facto, uma trajetória em que a criança surge após o estágio muito mais associada a um sujeito de direitos, muito menos associada a esta ideia de universalidade, de uma criança universal que está em desenvolvimento ou que é um ser latente, muito mais narrativas no sentido de considerar a criança como um ser único, não é? Com necessidades específicas, com idiosincrasias. Podemos passar, por favor? Depois, menos narrativas que a consideram um ser curioso e um ser criativo, e isto é algo de reflexão, porque não deverá ser assim. Malaguzzi refere que dois dos grandes poderes da criança são a sua criatividade e a sua curiosidade. Para o programa de formação e para quem tem responsabilidades, isto deve merecer alguma reflexão, favorável àquilo que é o reconhecimento dos seus direitos. Por favor. O segundo estudo está muito mais centrado no papel profissional e tem a ver com a experimentação em contexto de creche do brincar heurístico. O brincar heurístico é uma abordagem de uma pedagoga inglesa, Eleanor Goldschmidt. Ele também tem vindo a ser trabalhado aqui no Brasil, nomeadamente pelo meu colega Paulo Focchi. Então, o interesse que tínhamos nesta investigação é tentar perceber de que forma é que a experimentação e a reflexão acerca destas experiências de brincar heurístico se tinham ou não alguma repercussão na reflexão acerca do papel profissional de uma educadora, de uma professora a trabalhar com crianças muito novas, não é? Com crianças muito pequenas. Também aqui usamos não só as narrativas, mas também relatórios de estágio das estudantes. O relatório de estágio é obrigatório e em que as narrativas surgem também com elementos descritivos, analíticos e reflexivos acerca da sua experiência, embora com um caráter bastante mais público do que as narrativas reflexivas, que têm uma circulação muito mais restrita e são um fórum muito mais privado, e isto também foi importante. Vamos passar? Ora bem, para quem conhece o brincar heurístico, ele é uma proposta muito consentânea com aquilo que é a lógica da criança nos primeiros anos de vida, muito respeitador dessa lógica. E o que é que as narrativas das estudantes nos revelaram relativamente ao papel que elas começavam a integrar, sobre o qual começaram a fazer aprendizagens significativas ao longo do estágio?